Existe uma frase que muita gente repete quase automaticamente, sem perceber o peso que ela carrega. Uma frase que soa como incentivo, mas que muitas vezes se transforma em cobrança. Você consegue. É só se esforçar mais. Se tentar com força suficiente, tudo vai dar certo. Essa frase parece positiva, parece motivadora, mas ela carrega uma mentira perigosa. Porque nenhum ser humano consegue dar conta de tudo. Nenhum. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia, o mesmo limite físico, emocional e mental. E ainda assim, somos pressionados a agir como se fôssemos ilimitados. Na maioria das vezes, esse tudo que tentamos carregar nem é real. É uma soma de expectativas, comparações, exigências externas e internas. É um tudo ilusório, impossível de administrar. E quando alguém tenta viver assim, a consequência quase sempre é a mesma: cansaço profundo, culpa constante e sensação de fracasso, mesmo fazendo muito. O problema nunca foi o esforço. O problema é tentar assumir responsabilidades que nunca nos foram entregues. Não fomos chamados para dar conta de tudo. Fomos chamados para dar conta daquilo que nos foi confiado. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e sobrecarga, mas nós aprendemos a confundir as duas. Quanto mais pratos alguém acredita que consegue equilibrar ao mesmo tempo, mais fácil é perder de vista o que realmente importa. No começo, até parece que está funcionando. A pessoa se sente produtiva, ocupada, necessária. Mas aos poucos, algo começa a se perder. O foco se dissolve. As prioridades se misturam. Aquilo que deveria estar em primeiro lugar começa a ser empurrado para depois. Tudo vira urgente. Tudo vira importante. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade de verdade. No fim do dia, há muito movimento, mas pouca direção. Muito esforço, mas pouca excelência. Muito cansaço, mas pouco fruto. Tudo é muita coisa. E nós somos seres limitados. Isso não é falta de fé, não é fraqueza espiritual, é condição humana. O nosso Deus é ilimitado, mas nós não somos. E reconhecer isso não diminui a fé, na verdade, fortalece. Porque nos lembra de algo essencial. Nós podemos descansar. Descansar não é preguiça. Descansar não é irresponsabilidade. Descansar é reconhecer limites, é entender o que podemos fazer, o que fomos chamados a fazer e o que simplesmente não nos cabe. É aceitar que não precisamos ocupar o lugar de Deus na própria vida. Quando ignoramos nossos limites, algo sempre sai do lugar. As prioridades que realmente importam vão sendo adiadas. O tempo vai sendo gasto com demandas que não foram dadas por Deus, enquanto aquilo que Ele confiou fica em segundo plano. E o mais perigoso é que isso costuma acontecer de forma silenciosa. Existe sim uma maneira melhor de lidar com as demandas da vida. Uma forma mais saudável, mais bíblica, mais real. E ela começa com uma pergunta simples, mas poderosa. O que Deus me entregou para fazer hoje? E como posso fazer isso da melhor maneira possível? Perceba que a pergunta não é sobre tudo. Não é sobre amanhã. Não é sobre dar conta da vida inteira de uma vez. É sobre hoje. É sobre aquilo que Deus colocou nas mãos agora. A vida não é sobre dar conta de tudo. É sobre viver com zelo e responsabilidade diante daquilo que o Senhor confiou. Aquilo que Deus entrega é exatamente aquilo que somos capazes de realizar. Se Ele cobrasse algo impossível, Ele estaria sendo injusto. Mas Deus é justo. Ele conhece nossos limites melhor do que nós mesmos. Por isso, Ele nos chama de mordomos. Não donos de tudo, não responsáveis por tudo, mordomos. Pessoas que administram algo que não é delas, por um tempo, de acordo com a capacidade que receberam. E é justamente quando tentamos carregar mais do que isso que deixamos de ser fiéis até mesmo no pouco. Existem coisas na vida que precisam ser descartadas.
e isso é difícil de aceitar. Não porque essas coisas sejam ruins em si, mas porque estão ocupando um espaço que não deveriam ocupar. Nem tudo que é possível deve ser mantido. Nem tudo que cabe na agenda merece permanecer. Algumas coisas precisam sair para que o essencial volte a caber. Nós não fomos criados para viver cansados o tempo todo. Fomos criados para trabalhar, sim, mas também para descansar. O problema é que tentar dar conta de tudo rouba o descanso. E quando o descanso some, a confiança em Deus também começa a desaparecer. Porque descansar é um ato de fé. Descansar é dizer com atitudes: eu confio que Deus continua agindo mesmo quando eu paro. Desde o início, o ser humano foi criado para depender do Senhor. Sempre foi assim. O papel humano nunca foi controlar tudo, mas cooperar. Plantar a semente é responsabilidade humana. Fazer chover é responsabilidade de Deus. Há coisas que simplesmente não estão sob nosso controle. E tentar assumir esse lugar gera exaustão, ansiedade e frustração. A palavra diz que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Isso não fala de passividade, mas de confiança. Fala de alguém que fez o que precisava ser feito e conseguiu parar. Quem entende que não dá conta de tudo, começa a administrar melhor o tempo, as forças, as escolhas e até as expectativas. Por isso, uma oração simples muda o dia inteiro. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Não amanhã, não tudo, hoje. Na maioria das vezes, o que cansa profundamente não é aquilo que Deus nos confiou. É o excesso de demandas que nós mesmos colocamos sobre os ombros. Coisas que não fomos chamados a fazer. Responsabilidades que não nos pertencem. Expectativas que nunca vieram de Deus, mas que aprendemos a carregar. Quando a sensação constante é de não dar conta de tudo, vale parar e refletir. Talvez não seja falta de capacidade. Talvez seja excesso de carga. Talvez estejamos tentando fazer coisas que Deus nunca pediu. E muitas vezes, abrindo mão daquilo que Ele realmente confiou. O que Deus entrega, Ele capacita. O que Ele confia, Ele sustenta. Isso não significa ausência de esforço, mas presença de propósito. Somos chamados a viver com diligência, não com sobrecarga. Com responsabilidade, não com culpa. Existe uma liberdade enorme em entender isso. Uma liberdade que traz leveza para o coração e clareza para as decisões. Não precisamos dar conta de tudo. Nunca foi esse o plano. Precisamos dar conta daquilo que importa, daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque servimos a um Deus justo, um Deus que nos ama, um Deus que conhece nossos limites, respeita nossa condição humana e nunca nos pede mais do que podemos carregar. E quando aprendemos a viver assim, a vida deixa de ser um peso constante e passa a ser uma caminhada possível, fiel e cheia de sentido.